Sejam louvados Jesus e Maria. Estamos aqui reunidos no podcast Lágrimas, junto com Alex Gomes Tereza. Ele é coordenador do Exército das Lágrimas e também do grupo Pérolas do Calvário. Ele foi colaborador na análise das cartas da irmã Amália nos livros Vida Íntima 1 e 2, da Rita Elisa Seda, e está hoje aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas referentes à devoção à Nossa Senhora das Lágrimas e também à irmã Amália. Podemos começar, Alex? Sim, muito obrigado pelo convite. Também muito obrigado a todos vocês, apóstolos, devotos de Nossa Senhora das Lágrimas, pelo Brasil e pelo mundo que tiverem acesso a esse vídeo. É isso aí, nós estamos num tempo de riqueza de informação, né? Sim. Prezando pela informação verdadeira, fidedigna, fiel ao que realmente aconteceu, às origens, aos documentos primários, né? Como muita gente aprendeu a se referir nesses tempos recentes, a importância de nos basearmos naquilo de informação que é fidedigna e real, confiável. Então é a partir disso que o Alex, junto com a Rita, sempre prezaram, né, o trabalho que eles fazem de divulgação da devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, a irmã Amália. E com todo esse conhecimento que eles tiveram, né, além de principalmente serem devotos de Nossa Senhora das Lágrimas, a gente vem hoje aqui esclarecer algumas questões e a primeira delas é referente ao século de misericórdia. Alex, Jesus disse que nós estamos num século de misericórdia e que ele vai acabar em 2028? Bem, é preciso a gente fazer um retorno no tempo, né? Voltar no tempo, há exatamente 100 anos atrás, no dia 15 de setembro de 1928, quando a irmã Amália, num êxtase, ela começa a se queixar com Jesus da depravação do século, né? Do século XX, do desvio da juventude e tudo mais. E Nosso Senhor, respondendo às queixas da sua esposa, ele vai dizer, né, que é preciso que as pessoas se convertam, que as pessoas retornem a ele, porque a sua misericórdia estava atuando. Ou seja, ele não estipulou um tempo, nem que estava começando e nem quando iria terminar. Ele disse isso em 1928. Em 1928. Então, que nós estávamos, em outras palavras, Nosso Senhor quis dizer que era necessário o homem se voltar a Deus, porque nós estávamos dentro do tempo da misericórdia, mas não se sabe quanto tempo essa misericórdia duraria, mas que ela estava atuante, né? E é importante ressaltar que na mesma época ali, já até alguns anos antes, na França, Nosso Senhor se referia à religiosa espanhola irmã Josefa Menendez muito sobre a sua misericórdia, né? Inclusive, alguns fatos da vida da irmã Josefa se repetiram na vida da irmã Amália, né? Na vida mística dela, na vida expiatória. Mas Nosso Senhor dava muita ênfase à sua misericórdia. Então, ele nunca, em nenhuma das suas manifestações, tanto a irmã Josefa, quanto a irmã Amália, ou a Soror Faustina Kowalska, ou qualquer outra religiosa, né? Alma que tenha recebido alguma manifestação extraordinária, né, algum fenômeno sobrenatural, ele estipulou um tempo, ele disse, né, um tempo, como ele mesmo deixou no Evangelho, né, para os seus apóstolos, né, quando eles perguntaram, mas quando será, Senhor? E ele diz, né, nem o Filho sabe, né, nem os anjos do céu sabem, só o Pai, né, conhece quando tudo isso acontecerá. E nós podemos pensar também nesse tempo de misericórdia, o tempo que ainda respiramos esse ar aqui na Terra. Exatamente, né? Sim. Porque enquanto nós temos vida, nós temos acesso aos sacramentos, nós temos o tempo, né, para analisar a nossa vida à luz das graças que Deus nos dá, das graças da própria Santa Igreja, da própria vida dos santos, do que eles nos deixaram escritos, e nós temos ainda a oportunidade de mudar, né? Jesus ele fala para a irmã Amália, né, que ainda que o homem tenha cometido os piores pecados ao longo da sua vida, né, se no último momento ele se recorda da sua misericórdia e recorre a ele não pode negar, porque essa pessoa confia na bondade do seu coração. E isso nos remete à parábola do filho pródigo, né, que quando
o filho está passando aquela dificuldade toda, né? Da pobreza, da fome que tomou o lugar, que remete à indigência que o pecado reduz o homem, ele se recorda da bondade e da misericórdia do Pai para com os seus empregados e retorna para os braços do Pai. E Nossa Senhora, quando diz sobre o significado do seu manto azul, ela também fala, né, para nós nos recordarmos, né, que o manto azul significa o belo céu que nos espera, e para que nós tenhamos a confiança, para que a gente tenha a confiança e a esperança na misericórdia de Jesus. Inclusive até Nossa Senhora ela vai dizer, irmã Amália, né, que muitas almas ofendem a Deus com aquela pergunta: quem sabe se me salvarei? Né? E aí Nossa Senhora fala: poxa, né, assim, para nossa linguagem mais simples, né, poxa vida, né? Depois de tudo que o meu filho fez por vocês, né, vocês ainda duvidarem que ele pode salvar vocês, é uma ofensa muito grande, é um pecado muito grave contra a bondade e a misericórdia de Deus. Que nós tenhamos essa confiança e esperança, né, na misericórdia de Jesus. Amém. Alex, e sobre os estigmas na irmã Amália? Às vezes as pessoas podem confundir estigma interno, estigma externo. Quando surgiram os estigmas na irmã Amália, você pode falar para a gente um pouquinho sobre os estigmas na vida da irmã Amália? Sim, a irmã Amália, a gente sabe, né, hoje, pelas cartas que ela deixou escrito para os seus superiores, que desde os 10 anos de idade ela via, ela convivia, ela tinha uma convivência íntima com Jesus, com Nossa Senhora, com o seu anjo da guarda. Então, a vida mística dela começa muito cedo, desde a véspera da sua primeira comunhão. E na sua primeira comunhão, Jesus a chama, né? Jesus convida ela, pergunta se ela aceita se unir a ele pela conversão dos pecadores. Ela vai dizer mais tarde para Dom Barreto que ela não entendeu muito o que Nosso Senhor quis dizer com isso, mas ela aceitou. Passados 5 anos dessa primeira, digamos assim, desse primeiro convite, desse primeiro tratado de amor que ela fez com Jesus, um jovem da vilazinha ali de Riós, né? Então no ano de 1916, um jovem ali da vilazinha de Riós, onde ela morava na Espanha, pediu ela em casamento, porque apesar dela ter o defeito no lábio, ela era uma jovem muito bonita. E Jesus, então, enquanto ela estava rezando na igrejinha ali de Riós, ele perguntou para ela, né? Mas como que fica o nosso tratado? Porque ela ficou, assim, pensativa naquele pedido, né? E Jesus falou para ela: olha, eu mantenho ainda o nosso tratado de pé. E você, como que você vai fazer, né? De certa forma, assim, qual que vai ser a sua resposta? Para mim ou para os homens? E aí, então, ela responde que não, que ela quer ser toda de Jesus, esposa toda dele. Numa das cartas dela, ela vai dizer que essa segunda grande aparição de Jesus, apesar de Jesus sempre aparecer para ela todos os dias, conversar com ela, mas ela pontua como a segunda grande aparição de Jesus, né? A primeira na primeira comunhão e essa aos 15 anos. Que é no dia 26 de novembro de 1916. Então ela vai responder a Jesus que não, que ela quer ser esposa dele. E aí então Jesus vai dizer para ela: para que você me ajude a salvar mais almas, eu vou associar você às dores da minha paixão. E desde então ela começa a sentir as dores dos estigmas. Estigmas que hoje nós chamamos de internos. Ela sentia apenas as dores, né? O Santo Padre Pio foi assim por um tempo. Antes dos estigmas serem externos, eles eram internos, eles eram invisíveis, eles sentiam as dores, mas não deitavam sangue, né? As feridas não abriam. Santa Catarina de Siena também, os estigmas dela não eram visíveis, ela pediu a Jesus que não fossem. A própria irmã Josefa Menendez, a irmã Faustina, Santa Dima Galgani, depois que passou a fase dos estigmas serem externos, ela teve os estigmas internos. Ela sentia as dores, mas não eram mais visíveis, né? E aí, a irmã Amália, desde os 15 anos... Peraí, gente, tá pegando fogo aqui.
Socorro! Não tem outra vela. Ainda bem que não é ao vivo, hein? Alex, e sobre os estigmas na irmã Amália? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente a diferença entre estigma interno e estigma externo. Depois, esses estigmas externos ficaram públicos às pessoas, né? E também sobre o início, a duração e se teve fim a permanência desses estigmas na irmã Amália. Certo. Bom, a diferença entre os estigmas internos e externos, a própria irmã Amália ela vai dizer numa carta que ela deixou a Dom Barreto, no ano de 1934, que não fazia diferença em relação às dores. Ele pergunta para ela, né, qual dos estigmas que doía mais, se os internos ou os externos. E ela falou, meu pai, não faz diferença os estigmas estarem abertos ou fechados. A dor é a mesma. Nos lugares correspondentes às chagas, é como se ali estivessem brasas em fogo. Então, a diferença é só que quando eles estão internos, ninguém vê, mas ela sente as dores. Os externos, eles se abrem, deitam sangue, né? E até Jesus ele vai explicar a necessidade para os homens dos tempos de hoje dos estigmas serem externos, para que os homens que, esquecendo da sua paixão, vendo as almas vítimas que têm os estigmas externos, não se esqueçam de tudo que ele sofreu por nós. E esses estigmas na irmã Amália, os internos, começam aos 15 anos, quando na segunda grande aparição de Jesus para ela, ele pergunta para reforçar, né, ante um pedido de casamento que ela havia tido de um jovem ali da vila de Riós, Jesus pergunta para ela se ela ainda queria ser sua esposa, né? E aí ela responde que sim. E Jesus, em resposta ao faça-se, digamos assim, da irmã Amália, ele diz, eu vou associar você mais intimamente às dores da minha paixão para que você me ajude mais eficazmente na obra da salvação das almas. Então ela passa, desde os 15 anos, desde aquele dia, do dia 26 de novembro de 1916, a sentir as dores dos estigmas internos. A sua família, sua mãe, né, sua irmã, seus irmãos, eles achavam estranho que nas noites de quinta para sexta-feira ela caía com dores, né, rolava de dores no chão, que eram quando as chagas doíam mais, as dores eram mais intensas, referente à paixão de Jesus, né? Foram os dias que Nosso Senhor sofreu a paixão. Dom Barreto então pergunta para a mãe, né? Quando os estigmas em 1928, né? No dia 21 de agosto de 1928, os estigmas então eles se tornam externos, começando pelo estigma do lado, né? Foi o primeiro estigma que se abriu. Então Dom Barreto, indagando a irmã Amália, ela nunca tinha manifestado essa vida mística que ela tinha para ninguém, nem para os seus confessores. Era só entre ela. Era só entre ela e Jesus. Então a mãe não sabia, né, da vida íntima, dessa vida mística que ela tinha com Jesus e Nossa Senhora. Então Dom Barreto começa a perguntar e ela começa a falar, olha, aos 10 anos, Nosso Senhor me perguntou se eu aceitava, eu disse que sim, mesmo sem entender. Aos 15 aconteceu isso, e aí ele perguntou para a mãe se em casa ela não demonstrava nada. A mãe respondeu, olha, a única coisa que a gente via de diferente nela era que nas noites de quinta para sexta-feira ela caía com dores no chão. Nós chamamos o médico para ver se ele identificava, né, o que era, se era alguma enfermidade, e o médico nunca encontrou nada para dizer, né, que era uma enfermidade ou não. Então, Dom Barreto, ele que começa, digamos assim, a extrair, por primeiro, tudo que ela guardava há tanto tempo com Jesus. A duração dos estigmas é como eu falo, desde os 15 até o dia da morte dela. Externos, eles apareciam em datas pontuais, né? Principalmente nas sextas-feiras, na Semana Santa. Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma irmã, né, que conviveu com a irmã Amália há 10 anos em Taubaté. Ela já era idosa, ela já tinha digamos assim, perto ali dos 60 anos, e ela fala, olha, na Semana Santa ela ficava transfigurada.
Ela se transfigurava e olhar para ela era como se nós olhássemos para Jesus no caminho do Calvário, tanto que ela menciona que ela via, né? Como que alguns pontinhos da coroa de espinhos e também nas chagas das mãos. Eu conheci uma amiga minha em Taubaté que conviveu com a cozinheira que trabalhou com a irmã Amália no lactário, né, junto com Dona Terezinha e tudo mais. E ela disse para mim assim, Alex, a cozinheira disse que um dia ela estava na cozinha, numa sexta-feira, ela estava na cozinha fazendo a comida, né, fazendo ali para as crianças, e a irmã Amália entrou para fazer alguma coisa. E ela se distraiu com o que ela estava fazendo e a manga do hábito, então, saiu, porque ela cobria, ela tinha esse cuidado de sempre manter coberto, para não ser alvo de curiosidade das pessoas, tanto que o hábito Nas dela... fotos também, né? Nas fotos, a gente percebe que o hábito dela é um pouco maior, porque ela sempre mantinha coberto, quando não, com a manga ela mantinha embaixo do escapulário do hábito, sempre. Ela tinha essa postura, ela tinha esse cuidado de não aparecer. E ela vai dizer para Dom Barreto, porque Dom Barreto ele era assim, né? Quando ele via algum seminarista, né? Algum padre dando muito trabalho na diocese, para tentar converter o padre, ele levava lá no instituto para eles verem a irmã Amália sofrendo as dores da paixão. E um dia a irmã Amália escreveu para Dom Barreto, olha meu pai, eu quero pedir mais uma vez para o senhor que o Senhor não mostre mais as minhas chagas para ninguém. Porque a maneira como o nosso Senhor quer que eu sofra pela conversão deles é rezando e sofrendo em segredo tudo isso por eles. Então ela nunca quis ser alvo de ninguém, né? E lá, nesse dia que ela estava na cozinha, essa senhora falou que ela se distraiu e a manga do hábito subiu. E ela entrou em choque, porque ela olhou na mão da irmã Amália e viu aquela ferida enorme. E ela ficou paralisada, né? E a irmã Amália percebeu e cobriu com muita calma e olhou para ela e só fez assim, né? Isso tipo, já nos últimos anos de vida da irmã Amália. Ela já estava em Taubaté, já estava bem idosa. Então ela, tipo assim, não fala para ninguém. Depois que a irmã Amália faleceu, ela deu esse testemunho para essa amiga minha, né? Para outras pessoas. E outras pessoas também disseram, né? Que no fim da vida dela, eles viam, né, quando as chagas estavam se fechando, uma cruzinha, né, um corte em forma de cruz nas mãos. Então ela tinha a manifestação externa dos estigmas até o fim da sua vida. Isso era... Quanto aos estigmas externos, você falou que o primeiro foi o estigma do lado. Quais outros estigmas externos que a irmã Amália Aí apresentou? depois, Dom Barreto, ele narra, né, no dossiê que ele mandou ao Papa, naquela década de 30, que naquela semana, né, a partir do dia 21 de agosto, então nos dias consecutivos Do ano de 1920. de 1928, daquela mesma semana, então começaram a se abrir as chagas nas mãos, nos pés, da coroa de espinhos, nos joelhos e as da flagelação. E aí Dom Barreto compara, fala assim, que o fenômeno da estigmatização nela era muito semelhante ao fenômeno das estigmatizações da beata Gemma Galgani, né? E para quem estudou a vida de Santa Gemma Galgani sabe que na história da Igreja, de todos os santos estigmatizados, a única santa que sofreu todas as dores da paixão de Jesus, todos os estigmas, né, da paixão de Jesus, foi Santa Gemma Galgani, e hoje, junto com ela, a gente sabe que é a irmã Amália também. E Santa Gemma Galgani, ela viveu até qual idade? Santa Gemma viveu até os 25. Aos 25. E a irmã Amália? Até os 75. 75. Bem mais. Sofrendo as dores da paixão até... Sofrendo as dores da paixão até a morte dela, né? E assim, em datas pontuais, os estigmas se abriam até o fim da vida. E quando eles não estavam abertos, as dores, os estigmas internos continuavam ali, tanto que num dos exames que ela fez em Taubaté, naquilo que hoje a gente chama de raio-x, mas antigamente chapa, né? Uhum. Vou tirar uma chapa do pulmão. Então, numa das chapas que foi tirada do corpo dela, saiu, os estigmas internos apareceram na chapa. Embora exteriormente não houvesse nenhum sinal nelas. Que lindo, muitos sinais para nós. Sim, né? muitos mesmo. Até conversando com essa irmã que conviveu com ela, né?
Eu falei, né, para ela, sempre gosto de usar isso, verdadeiramente ela era um retrato vivo de Jesus crucificado. Ela era um retrato vivo mesmo do crucificado para mostrar para o mundo, né? Não tanto a enormidade do pecado, mas a grandeza do amor de Deus. Porque muitas pessoas, quando falam de Jesus crucificado, gostam de falar: olha para a cruz e pensa na enormidade do pecado. Tudo bem, mas é muito melhor a gente olhar para a cruz e pensar na grandeza do amor de Deus, né? Porque às vezes a gente apequena o amor de Deus e torna o pecado algo assim, né? É grande, é terrível, mas o amor de Deus supera o pecado, né? Que a irmã Amália nos leve junto com Nossa Senhora pelo caminho do Calvário até Jesus crucificado, nosso Redentor. Amém. 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 É uma coisa que eu gosto de sempre ressaltar por onde eu vou, né? Que o Exército das Lágrimas, que foi criado pela Rita Elisa, ele tem a missão de zelar pela verdade com a arma da verdade, né? Então, assim, tudo que nós falamos nas nossas palestras, nas nossas lives, nós mostramos aquilo que a Rita diz das fontes primárias, né? E é a maneira mais, como é que eu posso dizer, mais segura de nós não colocarmos coisas nossas e tirarmos coisas de Nossa Senhora, ou vice-versa. Não enfeitarmos e nem desvalorizarmos aquilo que Nossa Senhora, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto amor, deixou para nós. A própria irmã Amália, antes dela escrever a sua autobiografia para Dom Barreto, ela faz uma oração a Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que ela a ajude a ser fiel à verdade e somente à verdade. Então, isso é uma coisa que todas as pessoas, eu acredito que todas as pessoas que se prontificam a falar da devoção, da vida da irmã Amália, de qualquer coisa relacionada a elas, deve ser algo que deve compor o caráter da pessoa. Ser fiel à verdade, sem sensacionalismos, sem floreamentos, para que esses equívocos, né, que ao longo de tantos anos, né, se fizeram a respeito de Nossa Senhora das Lágrimas, da própria irmã Amália, vão caindo por terra, corroborados por esses Sim. documentos mesmo. E é importante, né, nesse ressurgimento da devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que as pessoas tenham o cuidado justamente de se ater a esses escritos legitimados, né, para que não caiam Sim. nesses equívocos. Então, o caminho seguro do devoto de Nossa Senhora das Lágrimas, que deseja saber mais sobre tudo o que aconteceu, primeiro são os escritos reunidos que se referenciam, né? Por exemplo, aqui a gente tem a biografia da Rita Elisa, tem os outros escritos, e a gente vê o rodapézinho, né? De onde que foi retirado aquilo? Às vezes a gente não se atenta, né? Ela sempre tem esse cuidado, a Rita sempre ela tem esse cuidado de referenciar, né? De mostrar para o leitor da onde que ela tira aquilo. A gente que está nesse campo, né, de ir fazer palestra, a gente se depara. Ah, mas eu ouvi fulano dizer tal coisa. A gente sempre vê que você carrega uma malinha bem pesada, Sim, né? Cheia de livros. Eu procuro levar todos os livros, né? Os que foram publicados e os documentos mesmo. E é justamente porque são muitas informações, para algumas pessoas informações novas, né? Sim. Então é importante que a gente sempre se baseie nisso, né? Em fontes seguras e confiáveis, para que a gente percorra esse caminho seguro. Exatamente. Obrigada. De nada.